Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estão preparados para a gente começar mais um dia de aula? Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. Nossa aula de hoje será de História. Então você já pode pegar o seu livro de História e deixá-lo aí bem preparadinho do seu ladinho, porque logo a gente vai utilizá-lo, certo? Mas antes da gente começar a nossa aula e descobrir o conteúdo que a gente vai conversar um pouquinho hoje, eu vou pedir para você, aí da sua casa, juntar suas mãozinhas em forma de oração para a gente poder iniciar muito bem o nosso dia com a nossa oração. Então vamos lá? Minha oração. Jesus, hoje eu quero dizer para você duas coisas importantes. Primeiro, eu agradeço por minha vida, meus pais, irmãos, por minha professora e por meus colegas. É muito bom viver, Jesus. Depois, eu peço a você por todas as crianças que vivem sem família, sem casa, sem comida e sem escola. Cuide delas, Jesus. Ainda outra coisa, coloque também mais amor no coração dos adultos, para ajudarem as crianças a serem mais felizes. Obrigada, Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, turminha, para a gente poder iniciar a nossa aula, eu vou pedir para você pegar o seu livro, que a tia Gabi já pediu para você deixar separado, e eu vou pedir para você abrir na página 86. Hoje nós vamos fazer no livro da página 86 até a página 89. Nessa unidade do livro, a gente está trabalhando sobre a escola. Na semana passada, a tia Gabi fez um vídeo falando sobre a escola, sobre a importância da escola, sobre a presença da escola, mesmo nessa fase que a gente tá tão difícil, que a gente não pode ir para a escola fisicamente, mas a escola de alguma forma se faz presente na nossa vida, mesmo que virtualmente, para que a gente possa aprender, para que a gente possa estudar. A gente aprendeu que o estudo é um direito e um dever nosso, e hoje a gente vai conversar exatamente sobre esse assunto, sobre os direitos e os deveres na escola. Quem lembra que nas aulas anteriores de história, nós já tivemos aula sobre os direitos e os deveres da criança? Quem lembra que os direitos da criança são muitos? Por exemplo, direito à saúde, direito à escola, à educação, à cultura, ao lazer, à proteção. A gente também viu sobre os deveres das crianças, como, por exemplo, ajudar o próximo, não jogar lixo no chão, preservar o meio ambiente, preservar o espaço em que vive, ajudar, né, com as suas coisas, ser consciente e organizar suas coisas, arrumar suas coisas, ter cuidado com as suas coisas. Estudar também é um dever, uma obrigação de vocês, né? Cada um tem que fazer o seu esforço, o seu dever para poder estudar. Então, o estudo é ao mesmo tempo um direito, porque todas as crianças precisam ter direito a ter o acesso à educação, da mesma forma como todas as crianças têm o dever de estudar. Todas as crianças precisam ter as suas obrigações, e a sua obrigação hoje é com o seu estudo. Por isso que não vale ter preguiça para estudar, não vale ter preguiça para ir para a escola, não vale querer ficar dormindo enquanto está na hora de estudar, porque a gente precisa cumprir com as nossas obrigações antes da gente ter o nosso momento de lazer. Se a gente cumpre as nossas obrigações, depois sobra mais tempo para a gente poder fazer as nossas atividades que a gente gosta, assistir uma televisão, brincar. É isso que a tia Gabi sempre fala na escola, não é? Quando a gente está na escola, a tia Gabi sempre diz que quando a gente se concentra, faz as atividades e consegue terminar tudo rapidinho, sobra tempo para a gente poder fazer uma brincadeira, para a gente poder conversar com o nosso colega.
sobrecarga, mas a nossa obrigação número 1 é estudar. Então, primeiro a nossa obrigação e depois a gente vai ter o nosso direito de brincar, de conversar com os nossos amigos. Não é isso que a tia Gabi sempre fala na escola? Além dos direitos e deveres da criança, a gente também estudou sobre os direitos e deveres dentro da família. A gente viu que a gente tem os nossos direitos a ter uma família, a viver em convivência com a nossa família. E a gente tem o dever de quê? De ajudar a nossa família, de sermos amorosos, compreensíveis com a nossa família, de termos um lar agradável. Isso é dever de todos nós. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter um lar agradável. Então, cada pessoa da família precisa ter o seu dever de transformar o ambiente familiar num ambiente muito confortável, muito amigável e muito amoroso. Então, já que o nosso papo dessa unidade do livro é sobre escola, nada mais, nada menos do que conversar sobre os direitos e os deveres na escola. Bem, os direitos são as vantagens, os benefícios que a gente tem, que a gente deve ter. Os deveres são as nossas obrigações. Então, pensando assim, quais seriam os nossos direitos, que são os nossos benefícios, as nossas vantagens dentro da escola, e quais seriam os nossos deveres, no caso, as nossas obrigações dentro da escola? O que você consegue imaginar que é o seu direito e o seu dever dentro da escola? Bem, na página 86, a gente vai ver um pouquinho sobre os nossos direitos e deveres dentro da escola. Então, já está com o seu livro aberto aí na página para a gente poder conversar um pouquinho. Na página 86 está escrito bem assim: para funcionar bem, a escola precisa da ordem, do trabalho e da cooperação de todos. Os alunos têm seus direitos e os deveres. Então, para que a escola funcione bem, a gente sabe que a gente tem regrinhas a serem seguidas, a gente sabe que a gente tem que cooperar e ajudar para que a escola seja um ambiente legal, um ambiente tranquilo, um ambiente limpo. A gente sabe que a gente tem essas obrigações. E não só os alunos, os professores também, os funcionários, se todo mundo se juntar para que a gente possa contribuir com a escola, a gente vai conseguir unir forças para ficar tudo direitinho da forma como tem que ser. Quando a gente conhece os nossos direitos e os nossos deveres dentro da escola, fica muito mais fácil da gente conseguir cumprir com os nossos deveres e também pedir os nossos direitos, a gente lutar pelos nossos direitos. Então, agora a gente vai conhecer alguns direitos e deveres da criança dentro da escola. Vamos começar pelos deveres do aluno. Um dever do aluno é estudar as lições. Outro dever é fazer as atividades escolares. Bom, a gente está na escola primeiramente para a gente estudar. Então, a gente precisa ter o compromisso de estudar os conteúdos que a tia passa, revisar os conteúdos, fazer as atividades do livro, do caderno, as atividades extras que a tia Gabi pede, para que a gente possa aprender dessa forma. Então, tudo que envolve o nosso estudo é um dever nosso. Não é dever do papai, da mãe, da mamãe, da professora, porque o estudo é de vocês. Então, vocês que precisam ter o dever de participar e realizar as atividades e estudar também. Outro dever do aluno é muito importante: ser pontual. Você sabe o que é ser pontual? Ser pontual é chegar na hora certa, ou seja, não se atrasar para o início da aula. Outro dever muito importante do aluno é a assiduidade. Você sabe o que é isso? Essa é fácil. Ser assíduo é estar sempre presente nas aulas, ou seja, não faltar às aulas. Porque quando a gente perde uma aula, a gente perde
tanta coisa. Eu sei que às vezes a gente tá dodói, acontece algum imprevisto e a gente não consegue ir pra escola. Mas faltar à escola para ficar dormindo tá certo? Não fazer as atividades do dia, já que a gente está no momento de distanciamento social, que a gente não tá indo pra escola. Não fazer as atividades porque tá com preguiça, tá certo? Não está. Então a gente precisa se dedicar para colocar em dia os nossos estudos. Porque mesmo que a gente não esteja indo para a escola, o ato da gente estudar, assistir os vídeos da Tia Gabi e também fazer as atividades é um modelo de estar presente. A gente pode não estar presente dentro da escola, mas a gente está presente nas aulas se a gente estiver participando. E a participação hoje em dia é assistir o vídeo, é fazer as atividades, é participar das aulas ao vivo. É a forma que a gente tem de estar presente hoje na escola. E é um dever de vocês enquanto alunos. Outro dever do aluno é colaborar com a limpeza da escola. Quem utiliza a escola? Somos nós. Então, quem tem que zelar e cuidar da escola somos nós também. A gente deixa tudo bagunçado na nossa casa, a gente joga lixo no chão da nossa casa, a gente quer ver a nossa casa suja, bagunçada, com um monte de lixo no chão. A gente não quer, então a gente tem que fazer a mesma coisa pela nossa sala de aula. A gente tem as tias da limpeza, que são as funcionárias da nossa escola, que nos ajudam muito quando acontece algum imprevisto, que a gente deixa cair alguma coisa e acaba sujando. Tudo bem, acontece. A gente precisa se cuidar, prestar muita atenção e ter concentração em tudo que a gente está fazendo para que isso não aconteça. Mas se acontecer, é normal, acontecem imprevistos. Mas o que a gente não pode é fazer por querer, sujar por querer, bagunçar por querer, porque ninguém é obrigado a ficar arrumando o que a gente bagunça. Se a gente deixou um brinquedo, a gente vai deixar o brinquedo no chão? Não, vamos pegar o brinquedo e vamos guardar no seu lugar. Deixou o lápis cair no chão, vai deixar o lápis no chão caído? Não, tem que ir lá e pegar o lápis, porque assim a gente vai estar contribuindo para a limpeza e a organização da nossa escola. E já que a gente está também na nossa casa hoje em dia, isso também se aplica à nossa casa. Se você pega os seus brinquedos para você brincar, quem tem que guardar é você. Não é a sua mamãe, nem o seu papai, nem a vovó, porque quem estava brincando era você. Então você que tem que ser responsável por tudo aquilo que você faz, pelo que você bagunça, pelo que você desarruma. A gente tem que ter as nossas obrigações. E essa é uma obrigação do aluno, contribuir com a limpeza e a organização da sala. E de casa também, hein? Outro dever do aluno é respeitar os professores, os diretores, os coordenadores, os colegas e todas as pessoas que trabalham na escola. Pois só assim a gente vai ter um bom ambiente, um ambiente tranquilo, um ambiente de amor e de respeito. É dever de cada um de nós. Ninguém quer viver num ambiente de brigas, um ambiente ruim. Todo mundo quer viver num ambiente feliz, não é? Então a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa maior obrigação é respeitar todo mundo, independente de quem ele seja, de como ele seja, do que ele faz. A gente precisa respeitar sempre em primeiro lugar. Agora que a Tia Gabi já falou dos deveres, você lembra de algum outro dever que a Tia Gabi não tenha falado no vídeo? Tem algum outro dever que você saiba aí na sua cabecinha que seja uma obrigação dos alunos dentro da escola? Tem algum dever que a Tia Gabi não tenha falado? Se tiver, depois você me conta, certo? Pra gente também contar pros nossos amigos. Se você quiser mandar um áudio no grupo para todo mundo poder escutar, pode mandar, se você lembrar algum outro dever do aluno. Agora é hora da gente conversar sobre os direitos dentro da escola. Bem, a gente já aprendeu que os direitos são os nossos benefícios, as vantagens que a gente tem direito, né? Que a gente tem para receber, né? São direitos do aluno ser respeitados por todos, pelos colegas, pelos professores, pelos diretores, pelos coordenadores, por todos os funcionários que trabalham na escola. É um direito do aluno ser respeitado por todo mundo, porque respeito é a base da nossa convivência. Se não tiver respeito entre as pessoas, as coisas vão ficar muito difíceis. Outro direito do aluno é ter assistência do professor, ou seja,
ter o professor do lado, o professor para ajudar quando estiver acontecendo alguma coisa e precisar, quando estiver acontecendo algum problema, quando estiver precisando de ajuda para estudar ou para resolver alguma situação, ter assistência do professor é um direito do aluno. Outro direito é estudar em um ambiente limpo e agradável. Bem, é um direito do aluno e, ao mesmo tempo, é um dever do aluno. Porque a gente tem o dever de zelar pela nossa escola e colaborar e contribuir para a gente viver num ambiente limpo e saudável, ao mesmo tempo que é o nosso direito estudar em um ambiente limpo e agradável. Então, a gente sabe que para a gente receber esse direito, a gente também tem que dar esse direito para as outras pessoas, da mesma forma como respeitar. Se a gente respeita, a gente está dando o direito ao outro de ser respeitado. E quando a gente é respeitado pelo nosso colega, pelo nosso professor, a gente está tendo o nosso direito concedido. Então, ó, é uma troca. Você me respeita e eu te respeito. Você respeita seu amigo e seu amigo te respeita. Eu cuido da sala para que a sala fique limpa, organizada e agradável, e você também cuida e faz a sua parte para manter a sala limpa e organizada. Dessa forma, a gente vai ter os nossos direitos de estudar dentro de uma sala de aula tranquila e viver em um ambiente com respeito. O aluno também tem o direito de dar as suas opiniões, de se expressar, de dizer o que está sentindo, de dizer o que pensa, o que acha. O aluno tem o direito de dar suas opiniões e de se expressar dentro da sala de aula e dentro de todos os ambientes da escola. Outro direito do aluno é ter os seus momentos de lazer, poder brincar com seus amigos, poder conversar, poder brincar. É um direito do aluno também. Agora, por fim, a gente vai conversar sobre as formas da gente cooperar com a escola, ou seja, de ajudar a escola, certo? Uma forma da gente cooperar com a escola é não jogar lixo no chão, não riscar as paredes e as carteiras, jogar papéis e pontas de lápis na cesta do lixo. Esse era um grande problema nosso, né? Primeiro ano. Tinha às vezes que a tia Gabi tinha até que chamar atenção porque tinha muita ponta de lápis no chão. Algumas crianças faziam fora da cesta de lixo e isso acaba sujando a nossa sala. Então a gente sabe que é a nossa obrigação manter o cuidado e o zelo pela escola. E essas três são algumas formas de a gente fazer isso. Não jogar papel no chão, não riscar as mesas e as cadeiras, jogar os papéis, jogar as pontas de lápis no lixo, que é o seu lugar. Se a gente fizer a nossa parte, a gente vai conseguir viver num ambiente tranquilo e agradável com toda certeza. Em seguida, no nosso livro, a gente pode ver um pouquinho sobre as crianças que são especiais. Todas as crianças são especiais, mas existem algumas crianças que precisam de um olhar, de um cuidado, de um apoio, de uma atenção diferenciada. Algumas crianças têm algumas necessidades diferentes das outras. Podem ser dificuldades de aprender alguma coisa, alguma dificuldade na hora de estudar, de aprender. Algumas outras crianças podem ter problemas de locomoção e precisarem de uma cadeira de rodas, por exemplo. Também tem crianças que podem ter perdido algum membro do corpo. Pode ter crianças também que não conseguem enxergar, crianças que não conseguem ouvir. Tudo isso são algumas necessidades especiais que uma criança ou qualquer outra pessoa tem e que precisam de uma ajuda diferente. Tem também algumas crianças que têm necessidades especiais, como, por exemplo, o autismo, a síndrome de Down. São algumas necessidades que fazem com que a criança precise de uma ajuda. E a gente sabe que ajudar essa criança não é só dever da professora, é um dever de todos nós. Todos nós precisamos ajudar os nossos amigos que precisam. E, principalmente, a gente precisa respeitá-los.
respeitar as nossas diferenças, porque ninguém é perfeito, ninguém é melhor do que ninguém. Você pode saber alguma coisa mais do que eu e eu posso saber outra coisa mais do que você e tá tudo bem. A gente vai um ajudando o outro a ser melhor do que a gente precisa. Então, se eu estou na cadeira de rodas e não consigo andar, você pode me empurrar e brincar junto comigo. E assim, a gente vai um ajudando ao outro, respeitando o espaço do outro, ajudando quando necessário. É um dever de todos nós, principalmente respeitarmos as nossas diferenças, respeitar todos os nossos amigos e todas as pessoas que a gente conhece, independente de estarmos dentro da escola ou não. A gente precisa respeitar todo mundo. As crianças que possuem alguma deficiência ou alguma necessidade especial têm o direito de frequentar as salas de aulas regulares, que são as mesmas que eu e você frequentamos. Eles também têm o direito de estar em convivência com todos, independente de quem seja. Todo mundo tem o direito de conviver dentro da sala de aula, de uma sala de aula regular. E todos eles merecem e precisam ser tratados com muito respeito, com muito cuidado, com muita atenção e com muito amor. Aí no nosso livro a gente pode observar uma amiguinha de cadeira de rodas e eu vou ler o que está escrito no balãozinho em cima dela. Se todo aluno for respeitado e cumprir com os seus deveres, aprenderá muito, será um bom aluno, muito querido e estimado por todos. Agora, para encerrar esse assunto, a tia Gabi vai colocar aqui no vídeo alguns combinados. Esses combinados são essenciais para que a gente mantenha uma boa relação, uma boa cooperação dentro da sala de aula. Vamos ver esses combinados e comentar um pouquinho sobre eles? Presta bastante atenção nesses combinados, pois esses combinados vão ser essenciais na hora de voltarmos à nossa querida e amada escola. Nós temos os combinados de fazer amizade com todo mundo. Eu sei que às vezes a gente já tem um amiguinho de outra época da escola. Eu sei que às vezes a gente tem mais afinidade com alguém, mas a gente precisa ser amigo de todo mundo. Por mais que às vezes a gente tenha mais afinidade com uma pessoa, tenha mais com uma pessoa do que com outra, a gente precisa fazer amizade com todo mundo e deixar com que todo mundo se sinta feliz e agradado do nosso lado. Outro combinado é respeitar a fila da entrada e da saída da escola. Ah, como isso é importante, né? Quem lembra que a gente sempre combinou de virar para frente na hora da oração, dar um espaço de um braço da gente para o nosso amigo e fazer a oração juntinho com todos os amigos da escola no pátio. Respeitar a nossa fila da entrada e da saída é muito importante, além da fila dos horários de sair da sala, para não ficar bagunça, para a gente não acabar esbarrando em alguém e se machucar. A fila é importante para a nossa organização. Então, é o nosso combinado, certo? Outros combinados são usar as palavrinhas mágicas. Quem lembra das palavras mágicas? São todas aquelas palavras que nos tornam educados, como, por exemplo, desculpa. Quando a gente faz alguma coisa para uma pessoa e essa pessoa não gosta do que a gente faz, a gente deve a ela um pedido de desculpas. Por favor, se eu quero algo emprestado que eu não tenho, eu preciso pedir por favor. Com licença. Bem, se eu quero passar, se o meu colega está na minha frente, eu preciso pedir com licença. Se a professora está conversando com outro amigo ou com uma outra pessoa e eu quero falar com ela, eu preciso pedir com licença. Se a mamãe está conversando com alguém, com a professora, e eu quero falar com a mamãe ou com a professora, eu também preciso pedir licença. Toda vez que a gente precisa atrapalhar alguma coisa ou passar por alguém, a gente precisa pedir com licença.
Quando a gente ganha alguma coisa, recebe alguma coisa ou alguma pessoa nos ajuda, a gente precisa pedir obrigado. É uma forma de agradecer. Quando alguma pessoa faz alguma coisa legal pela gente, quando alguma pessoa nos demonstra carinho, amor, cuidado, a gente precisa agradecer essa pessoa. E a palavrinha mágica é obrigado, além de outras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todas essas palavrinhas são formas de manter a educação no ambiente, ou seja, são palavras mágicas. Outro combinado nosso tem que ser manter a nossa sala organizada, porque a gente já viu que esse é um direito e um dever do aluno, manter a sala de aula organizada, tudo no seu lugar, cada coisa no seu lugar, nada misturado, nada bagunçado, nada no chão. Outro dever nosso, que também precisa ser o nosso combinado, é o respeito aos nossos amigos, aos nossos professores e a todas as pessoas que convivem com a gente dentro da escola. É claro que não só dentro da escola, né? Porque a tia Gabi já falou que o respeito é a base de todas as convivências. Mas já que a gente está falando sobre a escola, a gente precisa entender que dentro da escola precisamos respeitar os nossos amigos e todas as pessoas que convivem conosco. Os outros combinados da nossa listinha é não jogar lixo no chão. A gente tem na nossa sala a nossa cesta de lixo. Em casa também temos nossa cesta de lixo e a gente precisa jogar o lixo no lixo. Acho que isso a gente não precisa nem falar muito, né? Porque a gente já tá cansado de saber que o lugar do lixo é na lixeira. Outro combinado nosso é não gritar e poder esperar a sua vez de falar. Se o meu colega está falando, eu não devo interrompê-lo, eu devo escutá-lo. Quando a minha professora está falando, eu não posso ficar interrompendo e atrapalhando ela. Eu preciso escutá-la e esperar a minha vez de poder falar também. A gente disse que é um direito da criança dar opiniões, não é verdade? Então é claro que vocês podem falar, todo mundo pode falar, todo mundo tem o direito de se expressar. Mas cada um tem que se expressar na sua vez. Porque imagina se todo mundo começar a falar junto, a tia com a tia Gabi, todas as crianças falando ao mesmo tempo, a gente vai entender alguém? Não vai dar para entender ninguém. Então, por isso que é importante respeitar a sua vez de falar. E ninguém quer viver num ambiente de muito barulho e gritaria, né? A gente precisa ter respeito com o ouvidinho dos nossos amigos. Não gritar é um compromisso e um combinado nosso. Outro combinado nosso é ser uma pessoa gentil e educada com todo mundo. Ter educação, ser gentil, ajudar, conseguir olhar com amor para o nosso colega. É um combinado nosso dar amor, oferecer amor para também receber amor. Outros combinados nossos, para finalizar, são levantar a mão quando quiser falar, porque a gente já viu que um combinado, né, é a gente esperar a nossa vez de falar. Então, quando a gente quiser falar, a gente levanta a mão para esperar a nossa vez. E assim todo mundo vai ter a sua vez de falar no momento correto. Cada um vai ter o seu momento para falar sem atrapalhar ninguém. Outro combinado nosso é guardar os materiais depois que a gente usar. Então, cada um precisa ter a sua organização. Terminei de usar o lápis de cor, vou guardar o lápis de cor. Terminei de fazer minhas atividades do livro, vou guardar o meu livro. Para que a gente também possa ter uma organização, não perder nada, não deixar tudo jogado, senão pode acabar perdendo e trocando com um amigo. Essas coisas acontecem quando a gente não tem o cuidado com o nosso material, que é o nosso próximo combinado. Nosso próximo combinado é cuidar do material escolar, tanto do seu material quanto do material do seu colega. Porque não adianta você cuidar do seu material, guardar o seu material, não amassar o seu material e fazer isso com o material do seu amigo, você quebrar o material do seu amigo, você jogar o material do seu amigo no chão, você rabiscar o material do seu amigo. Não são atitudes legais.
E essa atitude a gente não pode fazer. Então, o nosso combinado é cuidar do material do nosso amigo e também guardar os materiais quando a gente terminar de usar. Com esses combinados, a gente vai poder ter uma sala de aula muito tranquila e muito organizada. E eu tenho certeza que quando a gente voltar, vocês vão colocar em prática todos esses combinados. Posso contar com vocês? Agora, turminha, a gente vai para o nosso próximo vídeo para poder fazer as atividades. Espero você lá assistindo as atividades e fazendo juntinho comigo.